Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no sexto dia do nosso Novo Testamento revelado. Eu espero que você esteja gostando. Quero pedir para você, compartilhe aqui nas suas redes sociais, fala para as pessoas, salva o link, manda para as pessoas, pede o link do grupo para mim. Você pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp pessoal. Meu número está aqui no grupo. Algumas pessoas têm me mandado mensagem tirando dúvida das aulas. Pastor, essa situação eu não sabia. Pastor, eu não tinha entendido isso aqui. Para mim era diferente e eu tenho respondido uma pessoa ou outra, vai ser um prazer te atender no individual, se assim você desejar. Mas divulgue com outras pessoas para que nós possamos abençoar mais vidas em nome de Jesus. Vamos entrar aqui então para o capítulo 11, amém? Então, aqui no capítulo 11, né, já firmado com os 12 discípulos, Jesus começa a caminhada dele, de modo que agora os discípulos são seus auxiliares. E nesse início dessa caminhada, João Batista, que está preso, envia mensagem a Jesus para saber do ministério de Jesus, né? E Jesus manda informar João Batista que o ministério está fluindo e que as maravilhas do Senhor estão sendo espalhadas. E Jesus ele dá testemunho de quem foi João Batista, reforçando que João Batista foi enviado dos céus a pedido de Deus como aquele que anuncia a vinda do Messias e que era João Batista o maior na terra antes de Jesus, né? Que o maior é Jesus, mas que após Jesus vem João Batista, né? Então, na verdade, antes de Jesus, não, perdão, depois de Jesus. E que João Batista tinha sim autoridade para pregar o evangelho, para exortar, para trazer a verdade da justiça de Deus aí por meio do seu discurso, uma vez que ele era enviado do próprio Deus para anunciar a vinda das boas novas, que é o próprio Jesus. E o importante desse texto agora é que nós costumamos olhar para Jesus sempre muito doce, muito calmo, muito passivo. Só que na verdade não era bem assim. Jesus ele se irava e ele trazia palavras ali com o pulso mais firme, com uma certa dureza, até para ensinar para aqueles que eram dissimulados, né, que não queriam de verdade, de fato, aceitar a graça, aceitar a lei do Senhor. E é tão interessante que aqui, a partir do versículo 20, Jesus ele começa a pregar, ele prega nas cidades e ele começa a repreender aquelas cidades. Porque ele vai nas cidades, exemplo ali, né, aqui no versículo 21, de Corazim, Betsaída, Tiro e Sidom. E ele cita Tiro e Sidom ainda. Jesus aqui fala que essa cidade de Corazim e Betsaída aqui, ele esteve nessas cidades, ele fez milagres, maravilhas, só que as pessoas não se arrependeram e não se renderam a ele. Então ele fala, ai de ti, porque vocês não escutam o evangelho, porque vocês não buscam arrepender-se, mesmo eu tendo feito milagres aqui. Então esse texto é muito importante, porque não foi todo lugar que aceitou Jesus. Jesus não conseguiu fazer com que as pessoas se rendessem em todos os lugares. E ele traz isso aqui com uma certa ira a respeito dessa situação. Ele está incomodado, ele está magoado, porque as pessoas não se arrependeram por conta da dureza do coração delas, né? E ele fala aqui assim, no versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, Jesus aqui se refere ao momento, né, do livro de Apocalipse, o juízo final, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, Jesus está falando que a justiça de Deus cairá sobre essa cidade de forma pesada e inescrupulosa, porque elas não se arrependeram quando receberam do próprio Jesus o tempo da salvação, que era algo que eles podiam ter feito, ter vivido ali, né, na graça do Pai. Então, em seguida, e aqui a partir do versículo 25, Jesus começa a falar a respeito dos humildes, né? Ele fala assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que Jesus está falando aqui? Quando Jesus fala sobre os pequeninos, Jesus está falando dos pobres, dos humildes, daqueles que não conhecem o Evangelho, mas são verdadeiramente entregues ao conhecer o Evangelho. E ele fala que aqueles que olham para Jesus e falam verdadeiramente és o Filho de Deus, aqueles que resolvem seguir Jesus, são esses pequeninos que reconhecem o Filho de Deus.
enquanto que os escribas, os fariseus, a alta sociedade, não reconhecia Jesus como sendo o Messias, porque estavam com os olhos fechados pelo seu orgulho, pela sua soberba, pelo seu conhecimento próprio e pela sua religiosidade. Então Jesus mostra aqui que a humildade do coração tira as vendas dos olhos, tira as escamas dos olhos e faz com que se enxergue que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Então esse texto revela para nós que a nossa própria sabedoria, a nossa autossuficiência, a nossa soberba nos impede de enxergar quem Cristo verdadeiramente é, ok? E aí aqui ele faz o chamamento, né, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está falando diretamente para aqueles que são humildes, os pobres, os doentes, os aleijados, para quem realmente precisava de ajuda, e a alta sociedade não olhava para aquele povo, os religiosos não olhavam para aquele povo, mas havia aqui o jugo, né? O jugo da lei. Por quê? Os escribas e os fariseus falavam que aquele que verdadeiramente é santo, ele vive sob o jugo da lei, ele vive debaixo do jugo da lei. Então, só para nós entendermos o que é jugo. O jugo é uma travessa de madeira que fica presa em cima da nuca do boi, que prende um boi ao outro para que ele seja puxado para arar a terra. Então, o jugo é aquilo que traz a direção, é aquilo que orienta o boi para ele arar a terra puxando o arado. Então, quando a Bíblia usa o termo de jugo, é aquilo, é o peso da lei, porque é como se o jugo fosse a lei para orientar o homem a viver em retidão, sentido ao mandamento de Deus e fazer as coisas corretas. Quando nós usamos o termo jugo desigual, o que é o jugo desigual? É quando há essa madeira por cima de dois bois ali, presos naquele jugo, só que um boi ele é menor que o outro. O que acontece quando um boi é menor que o outro? O boi maior, que tem mais força, ele vai carregar o peso dele e o peso do boi menor. Por quê? Porque quando o boi menor foi encaixado ali no jugo, aquele peso vai sobrecair no peso, nas costas do boi maior, até o boi maior se esforçar para andar ajoelhado para o peso equivaler e ficar na mesma medida o jugo. Só que nessa caminhada, o boi grande ele vai sofrer dores nas suas juntas, nos seus joelhos, ele vai sofrer um maior peso porque ele vai ter que andar segundo o tamanho do outro. Então, o jugo desigual, a gente vai falar mais disso depois. O jugo desigual é quando um tem que sofrer para se encaixar na deficiência do outro, ou na falta de santidade do outro, mas isso é conversa para um outro assunto. E aqui, o jugo tratado aqui é o jugo da lei. Só que o peso do jugo para o pobre era muito maior do que para o rico, porque ele não conseguia ofertar. Ele era chamado de imundo porque quem não era próspero era porque estava em pecado. Então tinham várias justificativas religiosas a respeito da verdade da lei daquela época que os fariseus e os escribas tratavam como sendo verdade. Ou seja, o fariseu ele era melhor porque ele era rico, porque ele conhecia a palavra, e aquele homem que está doente, aquela mulher que passa necessidade, ela está colhendo do fruto do seu pecado. E Jesus vem mostrar que não é isso. Vinde a mim você, porque olha só, porque o meu jugo é suave. Ou seja, ele está falando agora que não é mais o peso daquele jugo. É para você colocar o seu peso, aquilo que você carrega, no Senhor e caminhar com Ele, porque agora você carregará o amor de Cristo como salvação. E o meu fardo é leve. O fardo nós conhecemos, é um fardo ali normalmente de feno, né? Que é a comida ali dos animais. É aquele fardo que você carregava para levar para determinado lugar. Ou pode ser também um fardo de milho, um saco ou um fardo de cereais, de grãos, que você carrega para levar de um lugar para o outro. E normalmente ali os fardos eram transportados no lombo de jumentos, e quando não se tinham jumentos, era preciso levar na carroça, puxando o próprio homem, puxando o jugo da carroça, puxando a carroça ou levando nas suas costas. Então, o que Jesus fala aqui, Jesus está falando por meio de uma linguagem que eles podem entender, de que em Jesus tudo fica mais leve, então é melhor segui-lo, ok? E agora a gente entra no capítulo 12. Vamos lá. O capítulo 12 começa de Jesus ensinando sobre o sábado. Nós precisamos lembrar que o sábado, na lei antiga, na lei de Moisés, é o dia do descanso. E esse dia do descanso é ninguém trabalha, ninguém vai para a lavoura, a pessoa vai comer e vai descansar mesmo, é o tempo do descanso ali. Só que o que eu preciso entender? Os fariseus, eles pegaram a lei
transformaram numa lei oral que era muito mais pesada. Então, o que eles queriam, eles transformavam em lei. Então, por exemplo, se a pessoa está com fome no sábado, ela não podia ir na lavoura colher, ela tinha que ter colhido na sexta-feira. Se ela for na lavoura colher para comer, para se alimentar, para não morrer de fome, vamos colocar assim, os fariseus julgavam que era pecado e até prendiam aquela pessoa, falavam que ele estava em pecado contra a lei. E não se podia curar, não se podia varrer casa, não podia fazer nada no sábado. Então Jesus ele rebate isso, logo no primeiro momento, quando eles comem espigas de milho passando por uma lavoura. E Jesus fala, mas eu não posso dar de comer àquele que precisa? Como que eu não vou alimentar aquele que precisa porque é sábado? O que Jesus rebate é o nível de religiosidade. A lei ela não veio para aprisionar o homem, a lei ela veio para libertar o homem e trazê-lo à santidade. A lei é criada para que o homem aprenda a caminhar nela, mas a lei não é criada para transformar o homem num escravo da lei e estar aprisionado. Então Jesus vem rebatendo isso, né? E aqui no versículo, no final do versículo, perdão, no meio do versículo 12 aqui, no meio do capítulo 12, no versículo 13, vamos lá. Aqui no versículo 12 do capítulo 12, Jesus diz assim: Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão e ela ficou como a outra. Retirou-se, porém, os fariseus conspirando contra Jesus. O que aconteceu aqui? Jesus se encontra com o homem da mão ressecada, da mão muito provavelmente atrofiada. Jesus cura a mão daquele homem, enquanto os fariseus falam que Jesus não pode curar no sábado. E aí Jesus fala, como eu tenho coragem, como que eu vou ter coragem de não amar um filho, ele doente ou alguém morrendo, como que eu não vou derramar amor sobre ele porque é sábado, né? Se uma ovelha cair num desfiladeiro ou ficar preso na cerca porque é sábado, você vai deixar ela morrer? Então, a lei, ela se tornou uma religiosidade tão grande ali que estava impedindo de enxergar, de olhar para as pessoas com amor. É isso que Jesus vem trazer. E aqui no versículo 15 está escrito assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Ou seja, Jesus aqui ele continua curando no sábado, mas ele pede para que as pessoas não falem que ele está curando no sábado. Ele apenas cura e pede para que as pessoas não espalhem isso publicamente, para que se viesse cumprir a profecia de Isaías. Então, aqui Jesus continua o texto. Em seguida, ele cura um endemoniado e os fariseus vêm rebater a Jesus novamente. E Jesus fala com eles, raça de víboras, né? Porque os fariseus ali, há uma religiosidade muito grande sobre eles que os impedem de enxergar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí Jesus, ele vai fazendo a analogia, ele vai mostrando para os fariseus, porque agora os fariseus começam a perseguir Jesus mais intensamente. Todo lugar que Jesus vai, tem ali um fariseu, ou dois, ou três, vigiando o que Jesus está fazendo, para julgá-lo e expô-lo de modo que ele seja preso. Então aqui já começa essa caminhada para levar Jesus à prisão. E aqui no versículo 33 está escrito assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse texto é muito importante porque não tem como os fariseus e os escribas serem homens segundo a graça de Deus, mas com o coração tão torpe assim. Ou seja, Jesus está chamando eles de raça de víboras, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então Jesus expõe os fariseus, falando: olha, vocês são religiosos, vocês se mostram muito santos, mas na verdade vocês são víboras, porque a boca de vocês só fala coisas ruins, a boca de vocês só profetiza coisas ruins. E aqui Jesus ele fala, a partir do versículo 38, sobre os sinais de Jonas ter ficado na boca do peixe 3 dias, remetendo ao tempo em que ele ficará morto, né? Entregue à morte por 3 dias, né? Ele fala aqui, ó, porque assim como, versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O que Jesus está falando é que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, ele fica 3 dias após ser crucificado, sem agir, né? Ele vai ficar 3 dias ali no seio da terra, no seio do Pai, até que ele ressuscite. E quando ele volta, ele já volta com as boas novas de que ele venceu o mundo, de que ele venceu a morte. Então aqui ele se compara com Jonas e ele fala: eu sou maior do que Jonas. Para que os fariseus venham entender que Jesus é o Messias, ele é a promessa, ele é a profecia de vida eterna, né? E aqui depois, no versículo 43, está escrito assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repousar, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva contigo outros 7 espíritos, piores do que aquele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior ainda. Jesus aqui ele está falando sobre a possessão demoníaca, sobre o fato de alguém que tem um demônio expulso não aceitar a Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não tomar um novo caminho, e então agora a casa está limpa, ou seja, não tem demônio, não tem Jesus, a pessoa está livre. Só que o que acontece? Agora, aquele demônio que saiu, ele volta com mais 7 e domina aquela pessoa e deixa aquela pessoa ainda pior do que estava. Então isso é um fato bíblico sobre possessão demoníaca dito exatamente por Jesus. Ou seja, do que adianta expulsar um demônio se aquela pessoa não vai buscar caminhar com Jesus? É pior expulsar um, porque virão 7, se não houver mudança de vida, mudança de conduta. E em seguida, Mateus anota sobre o momento em que Maria e seus irmãos vão procurar a Jesus, e Jesus pergunta, questiona: quem são esses? Quem é minha família se não esses que estão aqui? E é até uma passagem, um trecho um pouco polêmico, porque dá a entender que Jesus está recusando a família dele. Só que na verdade é o contrário. O que Jesus está falando é que o que mais importa é que a família de sangue é a família espiritual. Até porque alguns versículos atrás, Jesus já havia dito para os discípulos que familiares iriam brigar, porque alguns queriam seguir a Jesus e outros não. Então, nesse momento, Jesus fala assim: mais importante é a família do Espírito, é a família de Cristo, é a família de Deus daqueles que estão me seguindo. Então é interessante eu olhar para esse texto, porque eu vou ver o seguinte: eu vou ver Jesus falando que a família dele não é mais, a família de sangue não é mais importante que a família espiritual, uma vez que todos são reunidos ali graças a Jesus para a família de Deus, né? São todos filhos de Deus. Então Jesus rebate essa autoridade que a família dele teria, ou essa importância que a família dele teria, de mesmo modo chamando a família dele para perto, para que estejam com os seus ali, que eles não são diferentes de ninguém, né? Então, assim nós fechamos o capítulo 12. Eu espero que você tenha gostado. E, em nome de Jesus, no 7º dia nós estaremos no capítulo 13 e no capítulo 14. Deus abençoe. Tchau, tchau.